Pessoal, dá uma olhada aqui nos meus resultados trabalhando pela internet. Olha só as comissões que eu tô ganhando todos os dias aqui na minha conta. Olha, de vários valores. É o dia inteiro caindo essas comissões na minha conta. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda tá começando. Tá bom assim? Pra começar o dia? Que tal resultados como esse? Quase 11 mil reais em menos de 2 meses. Sabe como eu consegui isso? Aprendi com o João Pedro. Fala galera, beleza? Mano, tô aqui besta com o que eu fiz hoje. Inacreditável, inacreditável. Imagine se eu fosse o dono do produto. Hein, João Pedro? Hein, Jéssica? Imagina aí. Olha o que eu fiz em um dia. Nossa, até agora eu não tô acreditando. Não tô acreditando de verdade. Olha só, imagine se eu fosse o dono do produto. Valeu, João. Tô muito feliz, mano. Quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que eu faço. Da Recopa Sul-Americana. Menos de 2 semanas, ou seja, nem começou um ano em menos 8 dias. Quantos dias? 8. 8 dias. Imagina o carnaval da torcida do Flamengo, hein? E títulos inéditos, né? O Flamengo não tinha a Supercopa do Sim. Brasil e não tem a Recopa Sul-Americana. São 2 títulos. E detalhe, pode ser o primeiro título internacional no Maracanã. O Flamengo nunca conquistou um título internacional no Maracanã. Gostou dessa? Gostei. Estudei hoje pra vir. Você é um estudioso, eu sei que você é. A bancada, ficou a bancada toda é estudiosa. Ficou por pouco, né? Em algumas decisões dentro de casa. E abre a possibilidade, ganhando a Recopa Sul-Americana, de mais um título internacional oficial. Será aquela Antiga Copa Copa Suruga. Suruga contra o campeão da Copa do Japão, né? E foi bom você ter lembrado, eu só queria Não. entender. Quem ganha a Recopa não tem isso. Você pega pra jogar Copa. Ah, não, é Copa Sul-Americana, né? Quem ganha a Copa Verdade, Sul-Americana. perdão. Nem é É mais a Suruga, agora é Levan Cup. É um banco Levan Cup, patrocinador. é o vencedor da Copa Sul-Americana. Ainda bem, você deu uma aliviada, porque tem o flamenguense já caiu da cadeira. Falou, bom, mais um, tem que viajar até o verdade. Japão. Na verdade, o Flamengo tem 6 títulos, agora não tem mais 6, só tem 5 em disputa, né? O Flamengo pode chegar a mais um, que seria o 7º da temporada. Um ele já ganhou, foi a Supercopa. Agora tem a Recopa, que vai ganhar. Tem o Campeonato Estadual, que vai ganhar. Tem o Campeonato Brasileiro, que é amplo favorito. Aí tem Copa do Brasil e Libertadores. Agora, uma perguntinha para vocês. Se ele ganhar a Libertadores, ele vai ao Mundial. Uma perguntinha para vocês, Ele tá? é 6 ou pode chegar a 7. Acho que só tem que contar o Campeonato Carioca, né? Você vai contar também? Não conta, não. Não, conta. né? Então Vai ser vou tirar o primeiro turno porque eu falei que pode ser já campeão do... Mas né, que é um título conquistando simbólico, a Taça né? GB, vamos comemorar. É. Levanta a taça, dá a volta, a torcida Mas faz coloca festa. no Mas o currículo, se não for campeão carioca, Olha, então, No né? final é o Campeonato Estadual, né? Não, é o campeonato Você já estadual. fez a sua contazinha? Você é o comentarista com Contazinha? mais Faz títulos 70 na títulos, história. pô. Se você... Se você botasse contar as a taças... Taça Guanabara, a Taça Rio. Toda vez você foi campeão do primeiro turno, por exemplo. Não, fui campeão. Mais uns 30 títulos. No Vasco agora eu fui campeão da Taça Guanabara. Aí. Como auxiliar Mas depois você técnico. foi campeão estadual. Sim. Não, é que ele tava perguntando. Se você contar... E nós comemoramos o título. Não, foi contra o comemora, Fluminense, claro. foi até lá em Manaus o jogo. Acaba comemorando, mas realmente, se você for botar no currículo, aí aumenta. Aumenta o número de títulos. Tem gente que bota os torneios, Ramon de Carranza, Tereza Herrera. Lembra que antigamente Sim. tinha? Agora a Porque- Florida Cup. Depende contra quem você joga. Tem isso. Você fazer uma final de Ramon de Carranza contra o Barcelona, Opa. E o Barcelona completo? Hein? você não vai... Eu coloco um título na minha carreira que é a Copa Umbro. Todo mundo, Copa Umbro? Brasil e Inglaterra no Wembley. 85, é. Brasil e Inglaterra no antigo Wembley. Ah, Não isso foi é título. 85, Não, não. 85 não, Zinho jogava. Não, foi 95. Perdão, 95. 95. Desculpa, eu dei uma idade a mais pra você, desculpa. É. 95. Mas em 85 eu já estava iniciando a minha carreira no Flamengo. No Foi aquele profissional. jogo mesmo, em 95? Foi 3-1. 3-1. Não, mas essa vale. Pro Juninho Brasil e Paulista, Inglaterra, Juninho lembra? Paulista, Ribeirão. Pô, O ele acabou indo pro Middlesbrough. Edmundo, meu parceiro, estava comigo na seleção. Como é que não vai contar? Aí tem que Então, contar, assim, aí tem mas que assim, contar. gente, o torcedor do Flamengo, por isso que eu brinquei, imagina o mês de fevereiro, o carnaval. O cara começa o ano, já comemora a Supercopa. Aí tem a Recopa, que é legal, o campeonato, é jogo internacional. O Fabinho trouxe uma informação assim, um título internacional no O Maracanã. Flamengo não tem. Então tudo isso conta e Claro. o torcedor está em êxtase, está comemorando mesmo. E pode Não- ganhar 2 esse ano, né?
Porque a Libertadores é no Maracanã. É no Maracanã. A final é no Bom, amigos, eu vou lançar aqui uma pergunta e eu quero que toda a bancada interaja, por favor, fiquem à vontade. Vamos explorar o Zinho, né, gente? Porque ele já foi técnico do Palmeiras na edição de hoje do Expediente Futebol. Já o coloquei na pele de técnico Aí do montei uma Corinthians. comissão técnica aqui. E permanente. Tô patotinho, eu também tô nessa, tô patotinho. Eu sou presidente do negócio, É isso tá? aí, Você pede, eu vou você lá é e que paga. pago em dia e eu contrato os caras, depois vocês se viram pra montar Paga o negócio uma pizza aí. boa, paga uma pizza boa. E não vou demitir técnico não, porque eu seguro o técnico até o final, ainda mais sendo o Zinho. Agora você vai ser técnico do Flamengo. Que olha, casa, hein? Zinho, técnico do Flamengo, tem história lá. Já fui diretor de futebol. Vamos começar com a história do Gabigol. O Gabigol tá fora. Né? Ele tá fora por quê? Porque ele foi expulso naquela final da Libertadores, então ele cumpre nesse primeiro duelo da Recopa, né? No jogo da volta, ele vai poder jogar, não é? Como seria montado o time do Flamengo sem a presença do Gabigol? Mas vocês podem viajar aí, porque na hora que o Gabigol voltar, não necessariamente tenha que tirar o Pedro. De repente não dá para formar o time? Claro que dá, com o Gabigol, Pedro e o Bruno Henrique. É possível, no futebol tudo é possível. Você acha que o Jesus poderia fazer isso? Você faria como técnico do Flamengo o quê? Para esse jogo? Para esse jogo e depois pensando lá na frente quando todo mundo tiver à disposição. Bom, assim, eu vi as entrevistas dele e achei muito legal ele valorizar a estrutura do Flamengo e a comissão técnica toda. Ele falou assim, ó, é uma experiência diferente para mim, eu nunca joguei na altitude e eu vou conversar com o meu departamento médico, fisiologia e com os atletas, ver como se recuperaram da decisão contra o Atlético Paranaense. Já achei muito bom essa postura do Jorge Jesus, que muita gente fica falando que o cara tá arrogante. Não acho, né? Ele tá falando o que todos nós aqui na bancada estamos falando. O Flamengo é o melhor time sul-americano, né? Melhor elenco sul-americano no momento. Então, do Jorge Jesus, você sempre espera que ele possa fazer alguma coisa diferente. No Tarde Redonda, a gente até discutiu. Até o Cassino deu uma opção de entrar o Diego no lugar do Gabigol. E até, assim, colocando Arrascaeta, Diego, Everton Ribeiro, um time mais conservador, de mais... Eu até discordei porque não é a característica do Jorge Jesus. Seria, para mim, uma grande surpresa se ele fizesse isso. O normal é colocar o Pedro. Porque o Pedro, quando entrou, fez gol. Nos jogos que foi aproveitado, e foi até ao lado do Gabigol muitas vezes, ele fez gol. E se você contratou o Pedro, é até pensando assim, se o Gabigol for convocado para a seleção, até tinha dúvida se ele ia permanecer, porque o Pedro foi contratado até antes de bater o martelo do Gabigol. E aí a crônica esportiva, e eu vi muita gente falando que, olha, agora o Gabigol tem uma sombra, e eles comemoraram um gol até fazendo um estilo sombra. E o Gabigol falou assim, sombra é para os adversários ter essa dupla. Então, na minha opinião, o Jorge Jesus é simples. O time está arrumado, está ajustado, todo mundo está inteiro, todo mundo se recuperou, está fisicamente bem para o jogo. Eu manteria o mesmo time com a entrada do Pedro no lugar do Gabigol. Agora, é um elenco farto de muitas opções. Pode sim botar o Michael, que tem velocidade, que é jovem. O Pedro também é um garoto, é jovem também. Mas dá essa opção de lado e centraliza mais o Bruno Henrique. Várias opções podem ser feitas, mas eu vou pela simples, 6 por meia dúzia, tira o Gabigol e bota o Pedro. Ah, é o mesmo jogador? Não. O Gabigol vive um melhor momento, já está totalmente adaptado, é o grande artilheiro. Mas o Pedro entra e dá conta do recado. Eu tô com Se o técnico falou aqui, tem que ser o Pedro, nós da comissão nós temos que concordar, Sim. né? E tem um detalhe, né? Por que seria a opção Pedro a primeira e imagino que seja essa a escolhida? Porque não é um jogo de velocidade. Se você vai jogar na altitude, onde você não está acostumado, dá o primeiro pique, dá o segundo, dá o terceiro, vai afogar. Pede oxigênio. Michael é o quê? Velocidade o tempo todo. E o jogo não vai pedir essa velocidade, principalmente no primeiro tempo, que é quando o Flamengo tem matado os adversários. O Independente Del Valle promete botar velocidade e atacar o Flamengo no começo. O craque do time é o técnico, né? O Miguel Ramírez, ele falou, vamos atacar o Flamengo. Não sei se vai colocar isso em prática. Mas a ideia é acelerar o jogo. Pelerano, mas a chance que ele tem é isso que é um jogador de destaque, disse que vai aproveitar a atitude. Para isso precisa acelerar o jogo, botar intensidade. Vamos ver se o Del Valle vai
jogar de igual para igual. Porque o Flamengo tem feito isso, ele tem sido um predador no início de jogo, principalmente nesse início de temporada, por conta da questão física. Pode observar todo o segundo tempo do Flamengo, nesses primeiros jogos, com o time titular, o Flamengo dá uma queda, o que é normal. O time voltou em uma semana, já estava jogando um jogo oficial. Ah, mas não importa qual era o adversário, era um jogo oficial valendo 3 pontos. Sim, sim. No primeiro tempo, o Flamengo vai para cima, tem o gás. No segundo tempo que o gás dá uma diminuída, é outro ritmo, mas o placar já está construído. Foi assim no clássico com o Fluminense, em 8 minutos já estava 2-0. Fez o terceiro, administrou, é uma forma de você jogar. Você já tem 3-0 a seu favor. Você já não precisa ter aquele estilo avassalador, ainda mais no início de temporada. Se fosse meio de temporada, a gente está vendo aí nos gols. O 5-0 Flamengo e Grêmio é um exemplo, que o Flamengo ficou em cima o tempo todo. Nesse início de temporada, não há físico que suporte essa pressão 90 minutos, e ainda mais na altitude. Por isso, eu acho que ele vai com o Pedro na frente. Silva, Rodrigo? Eu também acho que ele vai manter, né? Para não mudar muito o estilo da equipe joga o Pedro e é muito comum a gente imaginar realmente um jogo muito acelerado do Independiente Del Valle já a partir dos primeiros minutos. Vai ser no Olímpico Atahualpa o jogo, né? Lá em Quito, né? É isso, no estádio. Isso, no Atahualpa. Que é onde a seleção joga, né? Exato. Do Equador. E o Flamengo, eu acho que para não mudar muito, para não inventar muita moda, é colocar o Pedro ali no lugar do Gabriel. Né? No domingo, no jogo pela Supercopa do Brasil, ele tirou o Gabriel um pouco da área. Né? O Bruno Henrique ficou mais centralizado e o Gabigol... O primeiro gol do Flamengo mostra exatamente isso, né? O Gabigol fazendo o levantamento, as funções se invertendo e o Bruno Henrique fazendo 1-0. Eu acho que amanhã ele vai manter o Pedro mais centralizado, né? O Bruno Henrique ali como segundo homem, para não mudar muito no jeito, na forma do time jogar, porque é uma partida complicada, especialmente nos primeiros 15, 20 minutos, eu imagino o Independiente Del Valle pressionando, abafando, tentando dificultar a vida do Flamengo. E aí, Rodrigo, Pedro e mais 10? Para não inventar, até não mexer na parte tática, devem ser esses dois jogadores. Você muda alguns pontos, né? Que em tese o Flamengo perde um pouco. Primeiro, entrosamento. Né? Rodrigo Caio era muito entrosado, se entrosou muito bem, casou bem com o Pablo Mari. O Gustavo Henrique não tem esse entrosamento. Inclusive eram adversários rivais, né? Porque um era do São Paulo, um era do Santos. Eles jogaram junto em seleção de base, né? Até o Gustavo Henrique, quando chegou, ele falou, já joguei e tal, mas não tem aquele entrosamento. E para a zaga, às vezes, é importante. Eles devem ser pressionados, deve ter uma certa intensidade em alguns momentos do time do Del Valle. O Léo Pereira é canhoto, né? Então, em tese, o melhor parceiro para o Rodrigo Caio jogava na direita, o Paulo Mari jogava na esquerda. Então, o melhor parceiro para o Rodrigo Caio no atual elenco é o Léo Pereira por isso. Estou pensando com a cabeça do Jesus. Muito técnico gosta de um zagueiro canhoto. O Gustavo Henrique não é. Mas não foi o primeiro zagueiro contratado, né? Ele foi. Mas em tese o Léo Pereira é o substituto do Paulo Mari, foi contratado para o Paulo Mari. E o Gustavo Henrique, em tese, foi para ser o substituto do Rodrigo Caio, que a tendência é que ele sirva muitas vezes seleção nesse ano. Então, alguém vai ter que ficar na esquerda, que talvez não seja o mais indicado. Bem que teve muito zagueiro bom que jogou, que é destro e jogou pelo lado esquerdo da defesa. E na parte ofensiva, o Pedro, tecnicamente é muito bom jogador, acho que casa perfeitamente no time do Flamengo, mas ele tem características diferentes do Gabigol. Ele também não tem o entrosamento que tem Bruno Henrique e Gabigol, essa química ainda não existe também lá na frente. E ele é um jogador, ele explora mais talvez a jogada aérea, ele tem posição física, estatura, não tem talvez a mesma velocidade, mas é um cara que tem recurso. Acho que para esse jogo, para não inventar muito, não mudar muito a filosofia, deve ser. Só que ele continua com ótimas opções do banco de reservas, né? Esse jogo está complicado, ele tomou um gol, precisa ir para uma virada, como foi contra o River Plate. Ele tem peças para fazer isso, jogadores para contra-atacar, eventualmente, jogadores para atacar, e também, digamos assim, né? O Independiente Del Valle joga a vida nessa partida, né? A chance que o pessoal no Equador sabe, no Maracanã é muito difícil. Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.